Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra que vai te ajudar a entender melhor o tempo de Deus e que o silêncio dele não significa que ele virou as costas para você. Eu tenho certeza que essa mensagem vai entrar no seu coração e vai te mostrar que você pode ficar em paz, porque o Senhor é fiel e nunca volta atrás nos planos que Ele traçou para a vida daqueles que o amam. E no final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida, eu quero levantar aqui um clamor e eu tenho certeza Deus vai agir em seu favor. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre o silêncio de Deus. Você já reparou o quanto é angustiante você orar, você falar com Deus, meditar na palavra dele e não receber uma resposta concreta dele? Só quem já passou por isso sabe como é. Muitas vezes a gente quer tanto ouvir um sim, um não, ou até mesmo um espere um pouco mais, mas em vez disso, a única coisa que nós recebemos é o silêncio de Deus. Então nós começamos a achar que tem algo errado com a gente, nós começamos a achar que nós não somos espirituais, que nós não somos dignos de ouvir a voz do Senhor. Passa tanta coisa errada na nossa cabeça, mas não é nada disso. O silêncio de Deus, ele faz parte da nossa vida, sempre fez parte na vida do povo de Deus, e ele tem um propósito de provar a nossa fé, para ver se nós realmente confiamos no Senhor, e tem um propósito também de moldar o nosso caráter, nos tornar pessoas mais pacientes, pessoas que não ficam ansiosos por qualquer coisa. Então nós precisamos entender que o silêncio de Deus também é uma resposta, e nós precisamos decifrar qual é essa resposta. E tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, está lá no livro do profeta Isaías, que fala exatamente sobre isso. Isaías 64, o versículo 4. Olha o que está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse versículo já me ajudou muito na caminhada, porque ele fala que quando nós esperamos em Deus, Deus trabalha em nosso favor. Deus não é o nosso servo, nós é que somos servos dele, mas Deus demonstra o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho, ao trabalhar em nosso favor. Deus pega a nossa oração e Ele começa a mover as peças. Ele começa a fazer aquilo que aos nossos olhos parece que não está mudando nada, mas Deus já está trabalhando. Eu tenho muitos testemunhos de exemplos de mover de Deus, de algo que Deus fez e eu nem estava percebendo. E depois, com o tempo, o Senhor foi clareando as coisas para mim e eu louvei a Deus porque eu confiei nele. Então, se você quiser ter respostas de oração, você precisa ter fé. Não tem como você andar com Deus sem ser por fé. A Bíblia diz no livro de Tiago que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Uma hora estão lá em cima, outra hora estão lá embaixo. Então faça uma reflexão aí na sua vida. Você é muito inconstante? Você ora e passa poucos minutos, pouco tempo, assim que vem os problemas e você perde a sua fé? Então é por isso que você precisa fortalecer a sua fé, alimentar o seu espírito. E não existe outro caminho a não ser pela palavra de Deus e pela oração. Porque se você não meditar na palavra de Deus e não falar com o Pai, a sua fé vai morrer, a sua fé vai se esfriar. Porque este mundo, ele consome as nossas forças. Esse mundo não confia em Deus. E todos os dias nós lidamos com pessoas incrédulas, pessoas que falam que amam a Deus, mas na verdade não praticam os seus ensinamentos. Então nós devemos tomar muito cuidado para não deixar que a nossa fé vá embora, tá bom? É muito mais importante você vigiar do que você simplesmente orar. E é por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Ou seja, não adianta você orar se você não vigiar. Você precisa vigiar para que a sua fé não vá embora. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós oramos, assim como vamos orar agora mesmo, isso tudo vai nos enchendo. É como se fosse um tanque de gasolina. Isso tudo vai nos fortalecendo, nós saímos renovados, prontos para enfrentar o dia. Mas, ao longo da caminhada, nós também precisamos nos reabastecer.
E é por isso que frequentemente eu também tenho colocado mensagens aqui à tarde, porque às vezes à tarde a gente está mal, a gente está precisando de uma palavra, então é muito importante nós nos voltarmos para Deus, porque Ele é que vai nos encher, e Ele vai tirar toda a distração, tudo aquilo que está nos esfriando espiritualmente, tá bom? E voltando a esse versículo aqui, eu gosto muito dele porque ele mostra que Deus, Ele já está trabalhando. Às vezes a gente acha que não. Às vezes a gente acha que Deus está com os braços cruzados e que Ele não está fazendo nada porque Ele tem coisas mais importantes para fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se algo te aflige, se algo rouba sua paz, se algo te entristece, saiba que isso é do interesse de Deus. Ele é o seu Pai, Ele quer o melhor para a sua vida, mas para isso você precisa entregar nas mãos dEle e confiar, tá bom? E uma das coisas que eu percebo que mais tira a nossa fé é o tempo que leva até que as promessas de Deus se cumpram. Nós precisamos entender que quando nós oramos, Deus ele já recebeu a nossa oração, mas vai levar um tempo até que tudo se cumpra, porque durante esse tempo o Senhor quer nos ensinar muitas coisas ainda não são chegado a hora. Tem pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir o Evangelho, para se converterem, e Deus precisa mover as peças. Então é muito importante você entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus trabalha com um relógio, um calendário diferente do nosso. Então nós precisamos ser pacientes e confiarmos no caráter de Deus. Não ficarmos olhando para o relógio o tempo todo, mas olharmos para as promessas dele e louvarmos a Deus mesmo quando tudo parece confuso, parece que nada vai se cumprir. Tem coisas que você vai orar e logo vai vir a resposta, e tem coisas que vão demorar anos. E Jesus contou uma parábola uma vez, está lá em Lucas capítulo 18, depois se você quiser ler na sua casa, vai te edificar bastante. E nessa parábola Jesus contou exatamente por esse motivo, para que nós não desanimemos na nossa fé, para que nós perseveremos em oração. E eu vejo que muitas pessoas perdem a bênção simplesmente porque não sabem esperar, principalmente na área do relacionamento. Tem pessoas que esperam em Deus, mas assim que surge uma pessoa, um pretendente, essa pessoa começa a se envolver e ela nem ora, e depois vem as feridas na alma, e depois vem um arrependimento. Essa pessoa precisa entender que Deus ele pode colocar alguém exatamente do jeito que você está orando, mas para isso você precisa vigiar, você precisa consultar ao Senhor, você precisa analisar se ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa de caráter, uma pessoa que realmente tem compromisso com o Senhor. E se você ficar pegando qualquer pessoa por aí, você vai atrasar os planos de Deus. Então a obediência é a chave para que as promessas do Senhor se cumpram, tá bom? E se você já tem andado obediente a Deus, então não há nada de errado com você, continue firme na presença de Deus. E nessa passagem de Lucas 18, que Jesus ele falou sobre a oração, ele contou sobre uma viúva que estava aguardando o juiz atender ela, porque ela queria resolver uma causa na justiça. E esse juiz não tinha paciência com ela, ele nem queria atender ela, e quem já teve que depender do ser humano sabe o quanto é ruim, o quanto é difícil esperar no homem alguma resposta. E esse homem não tinha temor de Deus e nem temia ninguém. Mas ele disse, porque essa mulher está me perturbando, essa mulher está me importunando, eu vou atender à causa dela. E Jesus termina a parábola dizendo, se aquele juiz que era mau atendeu aquela mulher porque ela insistiu, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ele é Deus, muito mais poderoso do que qualquer juiz, muito mais poderoso do que qualquer autoridade, e Ele pode fazer. E Jesus termina dizendo, será que Deus não fará justiça depressa em favor dos seus escolhidos? Eu digo que sim, mas será que quando o Filho do Homem voltar à terra, Ele encontrará fé no coração dos homens? Então essa mensagem, essa parábola, ela serve para cada um de nós. Geralmente, quando a demora é muito grande, nós vamos perdendo a fé, a expectativa de que algo vai acontecer. E por isso Jesus está dizendo, não desanime, não pare de orar. Você que já vem orando há muitos anos, continue esperando no Senhor. E se tiver que fazer a sua parte, faça, mas sempre confiando e dependendo de Deus. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. É muito importante não somente orar, mas permanecer firmes na fé. E tem muita gente que me pergunta, mas pastor, então eu devo orar até quando? Até quando eu tenho que ficar orando pela mesma coisa? Será que Deus não vai cansar? Será que eu não estou fazendo algo errado por ficar orando pela mesma coisa?
Eu te digo uma coisa, continue orando até que o milagre chegue. E se não for da vontade de Deus, Ele mesmo vai te mostrar, Ele mesmo vai tocar no seu coração que não precisa orar mais. Enquanto isso, você deve orar sim, até que a resposta de oração venha, tá bom? Então agora nós vamos orar. Você que foi tocado por essa palavra, você que aprendeu um pouco mais com a Bíblia, eu tenho certeza, Deus tem uma obra na sua vida. Basta que você continue dependendo dele e com o passar do tempo, Deus vai se revelar a você. Porque as coisas de Deus, elas são a longo prazo. As coisas do inimigo, ele te dá de mão beijada, sem você pedir. Mas as coisas de Deus é preciso esforço, é preciso perseverança, é preciso que você não desista, tá bom? Porque Deus ele vai te dar coisas que vão durar uma vida toda e até mesmo a eternidade. E são coisas que não são passageiras, coisas que vão realmente abençoar a sua vida. E se algo não vier de Deus, vai ser algo que vai te prejudicar. Pode te dar um prazer passageiro, mas que vai te trazer prejuízos. E não é isso que o Senhor quer para você, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença para te agradecer por esse irmão e por essa irmã que estão aqui acompanhando comigo essa mensagem. Oh Deus, eu quero te louvar, porque todos os dias o Senhor tem falado ao nosso coração. Quantas pessoas têm sido fortalecidas com essas mensagens, quantas pessoas estão sendo renovadas espiritualmente. Oh meu Deus, abençoa mesmo, Senhor, a vida dessas pessoas que estão esperando em Ti por um milagre. Senhor, há tantos anos essa mulher vem orando, há tantos anos esse homem de Deus vem buscando ao Senhor. Pai, responda as orações, mas enquanto as promessas não chegam, enquanto o tempo parece demorar mais do que esperado, Senhor, coloca paz em nosso coração, porque nós queremos Te louvar no dia de hoje, queremos ser fiéis no dia de hoje e não louvar somente depois que o milagre chegar. Queremos ser fiéis a Ti, louvar ao Senhor e nos alegrarmos na Tua presença, ainda que nada aconteça. Como diz a Tua palavra, ainda que a figueira não dê frutos, ainda que nada prospere, nós estaremos louvando e confiando no Senhor. Oh meu Deus, eu Te louvo, porque o Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor está muito presente na nossa vida. Mesmo quando a gente falha contigo, mesmo quando a gente perde o foco e não olha para Jesus, o Senhor continua nos estendendo a mão. E eu Te louvo, meu Pai, porque grandes coisas o Senhor fará por nós, grandes coisas que os nossos olhos ainda não viram, porque mesmo quando o Senhor está em silêncio, o Senhor já está trabalhando. O Senhor faz tudo de bom, do melhor para nós, e por isso eu só tenho que Te agradecer, meu Pai. O Senhor é fiel, ainda que nós sejamos infiéis, ainda que esse mundo seja infiel, o Senhor permanece firme e as Tuas promessas não voltam atrás. Elas não diminuem, mas elas se cumprem de acordo com a Tua graça, de acordo com a Tua fidelidade. Oh meu Pai, que o Senhor continue trabalhando em nós e que seja feita sempre a Tua vontade e não a nossa. Que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor, e que nós nos tornemos filhos maduros, cheios de fé, hoje e sempre, em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.